Sejam todos bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. E dando sequência aos trabalhos de palestras virtuais do Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo, hoje nós iremos fazer uma breve reflexão a respeito do tema esperança. Mas, primeiramente, convido a todos para que juntos, unidos em pensamento, em vibrações amorosas, possamos agradecer a Deus Pai sempre pelo dom da vida e pelas inúmeras oportunidades que temos de aprendizado. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós. Falar de esperança, principalmente nesses momentos tão difíceis, onde a humanidade se encontra tão fragilizada, diante de tantos acontecimentos, guerras, conflitos, calamidades, atentados, epidemias, violência, criminalidade, desigualdade, praticamente afastam a esperança da face da terra. E, consequentemente, as pessoas tornam-se mais amedrontadas, insatisfeitas, inseguras, e muitos perdem até a esperança e acham que não tem mais jeito. Mas por que será que tudo isso acontece? Porque enquanto o homem permanecer escravo do orgulho, opressor do seu semelhante, causando as injustiças, infelizmente a dor, a fome, a miséria, o abandono de tantos irmãos continuarão a existir na humanidade. E isso também porque passam os sucessivos milênios sem que o amor fraterno desempenhe o seu papel. Porque o egoísmo destruidor, a perversidade orgulhosa, a negligência corrompem as criaturas que praticam o mal, prejudicando o seu semelhante. E nós, como encaramos, como devemos nos comportar diante dessas situações? Não podemos desanimar, nem nos deixar abalar, mas sim fortalecer ainda mais a fé, a confiança em Deus Pai e sem perder a esperança. Mas não podemos esperar que somente os outros façam alguma coisa. Devemos começar por nós mesmos, fazendo algo de bom através do trabalho sempre voltado para o bem. Somente criticar, lamentar, não nos leva a nada. Quem se acomoda, estaciona, interrompe o seu aprendizado e a sua evolução. Nós não podemos exigir do outro aquilo que deixamos de fazer, pois a vida continua a sua marcha, insistindo no bem, reforçando a esperança nos ideais de progresso para toda a humanidade. Não podemos fraquejar diante das dificuldades. A esperança, o bom ânimo devem estar presentes em nossas vidas, porque o mundo só será melhor a partir da melhora de cada criatura. Mas a esperança não existe sem a fé, sem a caridade e sem a humildade. Por quê? Ter esperança é ter a fé raciocinada, é confiar, é acreditar, é saber que os horizontes são infinitos, que acima de tudo e de todos está Deus, Pai Criador de todo o universo. A fé verdadeira é fruto de uma inteligência sadia, porque crer não é ver, mas sim compreender, pois a fé raciocinada está sempre apoiada na lógica e na razão. A fé cega não é mais deste século,
Dizer que crê, que confia, mas sem acreditar em nada. Essa é a fé dos incrédulos, que duvida e desconfia. Então não existe a esperança também sem a prática da caridade, mas não só da caridade material, mas sim da caridade moral, porque ela nada custa e é a mais difícil de ser praticada, como nos diz o Evangelho. Muitas vezes temos que saber calar, ser surdo, quando uma palavra de zombaria, de desdenho, se faz presente. Devemos praticar a caridade pelos pensamentos, orando pelos irmãos necessitados, procurar dirigir palavras consoladoras, esclarecedoras aos irmãos aflitos e desesperados. Mas a caridade, sem a humildade de coração, também não terá valor e, consequentemente, a esperança só existirá efetivamente quando houver pureza dos sentimentos. Então entendemos que sem a fé, sem caridade, sem humildade, sem a boa vontade, a esperança não será real. Aquele que nada faz, quem não se esforça, não chega a lugar nenhum, porque a esperança não se faz presente, porque a esperança não é simplesmente, entre aspas, esperar, mas sim o fazer, o agir, é procurar fazer a sua parte. Eu sempre cito do nosso saudoso companheiro, seu Antônio Packer, que ele sempre nos dizia: Deus sabe quando você não pode e quando você não quer. Aí eu perguntaria, mas como nasce a esperança? A esperança nasce no coração de quem acredita, confia, se esforça por ser melhor, de quem compreende e sabe também perdoar, de quem tem aquela consciência mais tranquila dos seus deveres cumpridos, de quem confia em Deus e procura conhecer e seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. A pessoa que tem esperança, ela realiza benfeitorias ao seu redor, ela sabe contornar os problemas com sensatez, procura afastar o mal e sempre praticar o bem. Jesus, nosso Mestre, é exemplo de esperança, que deixou as esferas divinas para viver em nosso planeta. Ele não se cansou de ensinar, de exemplificar as leis do amor. Ele não se abalou diante dos críticos impiedosos, das perseguições, das injustiças. Continuou sempre firme, sereno em sua missão, levando sempre a esperança, a alegria aos corações, semeando amor e fraternidade. É bem verdade que estamos sim passando por situações difíceis, mas é este o momento de uma parada, de uma reflexão, uma renovação, é o repensar, reavaliar, principalmente as nossas atitudes. Então nós podemos entender esperança como sendo renovação, como mudança, procurando fazer sempre o bom uso do livre-arbítrio. O que Deus, nosso Pai, espera de nós? Ele espera que cada um, através do conhecimento, do aprendizado, se renove constantemente, que busque a reforma íntima. Porque quem tem a esperança se modifica, progride e evolui. Mas eu pergunto, tudo isso é fácil? Nós sabemos que não, porque nós ainda temos muitas imperfeições, muito a ser feito.
A maioria está mais preocupada com as aparências, com as exigências materiais, se preocupa mais com o ter do que com o ser. No Evangelho, encontramos essas palavras. Perante os homens, as nossas aparências podem ser enganosas, mas diante de Deus não, pois Ele conhece o íntimo de cada um de nós. Outra pergunta para nós. Por onde podemos começar a nossa renovação? Então, aqui nós podemos dizer, começando dentro de nossos lares, com os nossos familiares, às vezes aqueles ainda difíceis, também no nosso ambiente de trabalho, enfim, com as pessoas que convivemos. Mas como? De que maneira? Primeiro, aceitando, acolhendo com amor, compreensão, aqueles que pela vontade de Deus são os nossos companheiros de jornada, para juntos aprendermos a evoluir. De que maneira? Eliminando a nossa agressividade, a irritação, a falta de paciência, a incompreensão e tantos outros pontos negativos ainda da nossa personalidade. Portanto, quando dizemos que esperança é renovação, entendemos que renovar é superar as más tendências, os vícios, os erros, os defeitos, não esquecendo de que na vida tudo se renova como a natureza, que através dos séculos renova-se constantemente, apesar das agressões abusivas do homem. Sabemos que renovam-se as estações do ano, renovam-se os alimentos que nos nutrem, renova-se o ar que respiramos e, na maioria das vezes, nem sequer percebemos que tudo isso acontece. E nós temos que entender que nós temos sim inúmeras oportunidades de aprendizado, a cada dia, a cada momento. Então nós temos essa oportunidade de fortalecer a esperança através do amor fraterno, através da humildade. Por quê? Como eu disse, a verdadeira esperança, ela precisa estar alicerçada no amor, se conhecendo, se amando para ser capaz de amar o seu semelhante. A esperança se faz também no trabalho constante do bem, em favor do outro e de si próprio. A esperança se faz também no perdão, mas o perdão verdadeiro, que sabe compreender, que não se revolta diante das ingratidões. Separei para nós aqui um texto de Mariluz Vieira, um texto simples, modesto, mas tão significativo, talvez vocês já o conheçam. E o texto nos fala assim: por 1 quilo de feijão. E narra: numa manhã de domingo estava o senhor Cirilo em frente da sua modesta casa, quando avistou uma pobre mulher que vinha mendigando de porta em porta. Cirilo era muito pobre, mas bondoso. Automaticamente levou a mão ao bolso à procura de uma moeda para dar à mendiga. Mas lembrou-se com tristeza de que, estando no final do mês, nada mais restava dos seus vencimentos. Cirilo olhou novamente para a mulher, que pouco a pouco se aproximava, parecendo cansada, doente. Tomou então uma decisão. Entrou em casa e disse à esposa: Maria, prepare um auxílio em mantimento para darmos à mendiga, que aí está à porta, pode ser mesmo 1 quilo de feijão.
Dona Maria, porém, explicou: mas nós temos tão pouco feijão, apenas uns 2 quilos. Pois desse pouco, disse Cirilo, tire a metade e dê à pobre mulher que está em mais necessidade do que nós. Na próxima semana, faremos a colheita do nosso feijoal, que com certeza dará para o nosso consumo durante alguns meses. Não se preocupe, haveremos de nos arranjar de qualquer forma. Dona Maria, porém, nada respondeu, preparou o pacote e o entregou à mendiga, que, muito agradecida, pediu para aquele lar as bênçãos do céu. O bom Cirilo ficou satisfeito, mas notando no rosto da esposa uma sombra de preocupação, bateu-lhe no ombro e disse: quem faz com boa vontade aquilo que está ao seu alcance, terá recompensas. Dona Maria sorriu, conformada, e foi continuar as suas tarefas domésticas, não dando mais importância ao caso. Mas, à tarde do mesmo dia, Cirilo e sua esposa estavam com algumas visitas costumeiras de quase todos os domingos, quando bateram à porta. Era um moço forte que trazia às costas um grande volume e já foi dizendo: o patrão enviou-lhe este presente e, entrando, colocou no chão o pesado volume. Mas de que se trata? Perguntou Cirilo admirado. Ora, é apenas um saco de feijão que o meu patrão lhe mandou, pois ele estava voltando da roça, onde havia havido uma boa colheita. Passou pela sua plantação e, notando que ela estava muito escassa, resolveu mandar-lhe um pouco do muito que havia colhido. Cirilo, muito agradecido, acompanhou o moço até o portão da casa e, ao regressar à sala, ainda impressionado com o que tinha acontecido, disse à sua esposa, sorrindo: a quem dá de boa vontade, Deus restituiu em dobro. E aí termina o texto. Esse texto tão assim singelo, simples, ele vem nos alertar de que quando passamos pelas dificuldades, nas horas mais difíceis, não devemos desanimar. Nós precisamos confiar, lutar, ter esperança de que os problemas poderão ser superados, contornados com paciência e boa vontade. Cirilo, mesmo passando por sérias dificuldades, ele não fraquejou. Ele soube repartir do pouco que lhe restava e sentiu-se muito feliz de poder auxiliar alguém em situação ainda pior que a sua. Ele não perdeu a esperança, acreditava em dias melhores e, acima de tudo, confiava na bondade de Deus Pai. Ele soube enfrentar as dificuldades. Aí eu pergunto, e nós? Como nos comportamos? Sabemos aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece? Mas não nos esqueçamos, devemos cultivar sempre em nossas vidas a esperança que contagia, que encoraja os que caem, que sabe consolar os aflitos e amparar os necessitados. Eu trouxe aqui para nós um exemplo bem simbólico, chamado A Chave da Esperança, que há muitos anos atrás eu tive a oportunidade de assistir uma palestra, onde foi passado por um expositor que hoje já desencarnado,
este exemplo simbólico sobre a chave da esperança. Então, simbolicamente, neste desenho bem simples, né, a chave da esperança, nós vamos ver o seguinte: na ponta da chave, nós temos o amor. Significa que tudo começa pelo amor, o amor que deve estar presente em tudo aquilo que nós fazemos, o amor que sabe aceitar, compreender e perdoar a todos. Depois, aqui nesta parte, que nós podemos chamar que é o segredo da chave, nós temos a caridade. Então, essa caridade significa para com aqueles que fazem parte da nossa vida, que estão à nossa volta. Então, nós devemos saber usar muito bem a chave, porque senão ela vai quebrar justamente no segredo. Por quê? Quebra pela falta da caridade. Quebra quando nós falhamos em nossas atitudes. Na parte mais longa da chave, nós temos a humildade. Então, significa a nossa vida, a nossa trajetória, que no decorrer da nossa existência, nós temos a oportunidade para aprender, ser humilde, reconhecer os defeitos e fazer tudo o que for possível. E depois, aqui na parte da base da chave, nós vamos ter o respeito, que significa que o respeito, ele começa por cada um de nós se respeitando, sendo autêntico, sincero, porque quem não se respeita não saberá respeitar o outro. Então, o que nós podemos avaliar a respeito desse desenho tão simbólico e tão significativo? Podemos dizer que a esperança é a chave que abre as portas do nosso coração, que nos permite a renovação através da busca incessante da reforma íntima. Mas tudo dependerá da maneira de como cada um de nós usar a sua chave. E encerrando, temos essas palavras pelo Espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, do livro Vida Feliz. E aqui ele nos fala: nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode e tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do acontecido. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá enfrentar. A esperança dá forças aos ideais e às criaturas que se renovam, mesmo quando tudo parece estar perdido. E assim, convido a todos neste momento
para que juntos, unidos em sentimentos e pensamentos, possamos agradecer a Deus Pai por mais este momento de reflexão, de aprendizado, que tudo isso possa sim fazer parte da nossa vida, que tenhamos sim a esperança, porque Deus nosso Pai não esquece, não desampara nenhum de seus filhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.